Olá, eu sou a professora Sueli e vou ajudá-los com a disciplina de matemática, semanas 11 e 12. Vamos lá? Não esqueçam de, antes de iniciar a realização das atividades, colocar o seu nome, data, disciplina e a semana que você está realizando a atividade, que no caso aqui, semanas 11 e 12. Matemática e o dia do trabalho. Façam a leitura desse texto, muito importante, que fala sobre o dia do trabalho, como ele surgiu, ok? Depois da leitura desse texto, vamos ler aqui o Você Sabia? Em 1º de maio de 1940, o presidente Getúlio Vargas instituiu o salário mínimo. Este deveria suprir as necessidades básicas de uma família, ou seja, deveria dar para moradia, alimentação, saúde, vestuário, educação e lazer. Em 1º de maio de 1941, foi criada a Justiça do Trabalho, destinada a resolver questões judiciais relacionadas especificamente às relações do trabalho e aos direitos dos trabalhadores. Após a leitura do texto, responda as questões abaixo em seu caderno. Então, você já colocou lá seu nome, disciplina, data e o número da semana? Vamos lá. 1. Pesquise com os seus responsáveis e assinale o valor do salário mínimo no Brasil. Considere o valor para o ano de 2021. Então, vocês vão lá no Google pesquisar qual é o valor do salário mínimo no ano de 2021 e marcar a alternativa correta aqui. 2. Escreva como se lê o valor do salário mínimo assinalado no exercício 1. Então, vocês pesquisaram e descobriram, vocês vão pegar esse número e colocar por extenso aqui. Como que se lê o valor do salário mínimo por extenso? Como a gente vai escrever isso? 3. No texto lemos: no nosso país existem relatos de que a data é comemorada desde o ano de 1895. Há quantos anos celebramos o Dia do Trabalho? Então, lembra como é que a gente faz para calcular quantos anos faz que aconteceu alguma coisa? Lembrando que estamos em 2021, então vocês vão pegar esse número e calcular 1895 faz quantos anos? Faz a continha, deixa do lado e marca a resposta correta. Vamos recordar? O sistema de numeração que normalmente utilizamos é o sistema de numeração decimal, pois os agrupamentos são feitos de 10 em 10 unidades, por isso que se chama sistema de numeração decimal. Os símbolos matemáticos utilizados para representar um número no sistema decimal são chamados de algarismos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Que são utilizados para contar as unidades, dezenas e centenas. A partir do agrupamento de 10 em 10, surgiu a primeira definição. O grupo de 10 em 10 unidades recebe o nome de dezena. Assim, cada grupo de 10 dezenas forma uma centena. Os grupos de 1, 10, 100 elementos são chamados de ordens. Cada ordem forma um novo grupo denominado classe. Então, unidade, dezena, centena é uma classe, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar é uma outra classe e assim por diante. O ábaco é essa imagem que nós estamos vendo aqui, aberto ou de hastes, é um recurso que pode ser utilizado para representar unidades, dezenas, centenas, unidade de milhar, dezenas de milhar e centenas de milhar. Com ele, fica mais fácil visualizar as posições e ordens dos algarismos no sistema de numeração decimal. O ábaco é um instrumento inventado pelos chineses para facilitar os cálculos, pois, com o passar do tempo, foi surgindo a necessidade de fazer contas cada vez mais complexas. O ábaco é formado por fios paralelos e contas ou arruelas deslizantes, que são essas argolinhas aqui. No exemplo, observe a quantidade representada. Então, aqui nós temos um exemplo de um ábaco, aqui são as hastes,
e as argolinhas coloridas que representam unidade, dezena, centena, unidade de milhar. Observe o quadro aqui, que nós temos até a quarta ordem, que é a ordem primeira, unidade, segunda, dezena, terceira, centena, quarta, unidade de milhar. Quantidade de argolas coloridas, uma unidade, 7 dezenas, ou seja, 7 vezes 10 dezenas é igual a 70. Então, aqui na dezenas é o número 70 que ele está representando. São 7 argolas, mas representa o número 70. Na centena são 4. Então, 4 vezes 100, cada uma vale 100, 400. E na unidade de milhar são 5. 5 vezes 1000, 5.000. Então, na sequência, basta somar todas as quantidades representadas no ábaco para obter o número final. 5.000 mais 400 mais 70 mais 1, resultando em 5.471. Olha o mesmo número no quadro de classes e ordens. Aqui, ó, o quadro já está dividido em classes. A primeira classe, como eu falei para vocês, das unidades, que é unidade, dezena e centena, com primeira, segunda e terceira ordem, e depois a segunda classe das milhares, que é a unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. Quarta ordem, quinta ordem, sexta ordem. Na quinta e na sexta está em branco, então só temos aqui até a quarta ordem, 5.471. Agora que já recordamos classes e ordens, vamos pensar e praticar um pouco? 4. No Brasil, o Dia do Trabalho passou a ser celebrado oficialmente a partir de 26 de setembro de 1924. Sendo assim, represente no ábaco ao lado o ano que está grifado na frase. O ano 1924, vocês vão desenhar as argolinhas aqui para representar este número. Lembrando que aqui é unidade, dezena, centena e unidade de milhar. 5. A professora Silvana pediu para os seus alunos representarem no ábaco o ano que está na frase. A história do Dia do Trabalho remonta ao ano de 1886. Assinale a alternativa em que o aluno fez no ábaco a representação correta. Então, qual desses alunos que fez a representação do número 1886 corretamente? Foi a letra A, letra B, letra C ou letra D? 6. Monte e realize as operações abaixo, depois coloque os resultados no quadro de classes e ordens. Então, vocês vão armar todas essas continhas, resolver no caderno, e depois o resultado vocês vão desenhar esse quadro aqui no caderno de vocês e colocar os resultados aqui dentro desse quadro. Cada letrinha A, vocês vão colocar o resultado aqui, a letra B aqui, letra C, letra D, letra E e letra F. Situações, problemas com as profissões no dia a dia. 7. Um farmacêutico vendeu 392 caixas de remédio pela manhã e 188 à tarde. Quantas caixas de remédio ele vendeu nesse dia? Façam a conta e marque a alternativa correta. Não esqueça que as continhas sempre têm que ficar do lado da resposta, ok? 8. Um vendedor de sorvete saiu do centro de distribuição com 3.274 picolés em seu carrinho. Depois de um longo dia na rua e na praia, vendeu 1.027 picolés. Quantos picolés restaram ao final do dia? Também façam a continha e marque a alternativa correta. 9. A diretora de uma escola comprou 485 caixas de lápis de cor para distribuir entre os seus alunos, do primeiro ao quinto ano. Em cada uma dessas caixas havia 6 lápis. Quantos lápis ela comprou no total? Vocês vão montar a continha aqui e resolver para descobrir quantos lápis ela comprou. 10. A dona da cantina
da escola foi comprar chocolates no supermercado. Ela viu que em cada caixa há 9 chocolates. Quantos chocolates há em 9 caixas? Uma dica que eu dou para vocês aqui é usar a tabuada para descobrir qual o resultado. 11. Seu José, o pedreiro, está terminando a reforma da parede da casa da Dona Bete. Ela havia pedido para o seu José deixar um buraco para colocar uma janela, mas mudou de ideia. Agora quer fechar o buraco, completando com os tijolos que faltam. Quantos tijolos ele precisará para terminar a parede inteira mostrada na imagem? Então, vocês vão contar aqui quantos tijolos faltam para marcar a resposta correta. 12. Ligue cada soma ao número correspondente. Então, aqui nós temos as somas nos balões azuis e os resultados nos balões rosa. Então, vocês vão ligar a soma ao resultado correto. Pode ser que tenha mais de uma soma com o mesmo resultado, tá? Tem que ligar todas as somas. Curiosidades. Aqui nós temos uma curiosidade sobre calendário, como surgiu, como que os povos de antigamente usavam o calendário, que era bem diferente de como usamos atualmente. Leiam essa informação, que é bastante importante, de como surgiram. Antigamente era baseado no movimento dos astros, hoje em dia usamos o calendário gregoriano. Leiam aí que vocês vão descobrir por que que se chama calendário gregoriano. No calendário são representados os dias, as semanas e os meses de determinado ano. Usamos o dia, a semana, o mês e o ano para contar o tempo. O ano tem 12 meses, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Há meses em que tem 30 dias e outros 31. Fevereiro é uma exceção, ou seja, ele possui 28 dias e de 4 em 4 anos ele tem 29 dias, é o que chamamos de ano bissexto. O ano passado, 2020, por exemplo, teve 29 dias. Por sua vez, o ano bissexto tem 366 dias. Os 6 primeiros meses do ano chamamos de primeiro semestre. Então, janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho são os meses do primeiro semestre. E os últimos 6 meses, que são julho, agosto, setembro, outubro e novembro e dezembro, são chamados de segundo semestre. A semana tem 7 dias: domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado. Uma quinzena tem 15 dias, um bimestre tem 2 meses e um trimestre tem 3 meses. Um semestre, como nós vimos ali em cima, tem 6 meses. 13. Vamos analisar o mês de maio de 2021? Faça o que se pede. Primeira coisa que vocês vão ter que fazer aqui é fazer esse calendário do mês de maio no caderno para poder responder as perguntas aqui. Pinte de azul o dia do trabalho. Então, lá em cima nós tivemos a informação qual é o dia do trabalho. Se não lembrarem, voltem lá na atividade e veja qual é o dia do trabalho e pinte de azul. B. Pinte de amarelo o dia das mães, que é celebrado no segundo domingo do mês de maio. Então, vocês vão aqui no domingo, vão ver qual é o dia que é o segundo domingo do mês de maio e pintar de azul, de amarelo, aliás. C. Pinte de verde o dia que foi assinada a Lei Áurea pela Princesa Isabel. Dica: dá uma olhada na atividade 11 e 12 de História. Aqui nessa atividade nós não temos qual é a data que a Princesa Isabel assinou a Lei Áurea, mas se vocês forem lá na atividade de História, lá tem essa informação, qual foi o dia. E aí vocês conseguem pintar. D. Quantas segundas-feiras tem neste mês? Então vocês vão ver aqui na segunda-feira quantas tem e marcar lá, na letra D. Quantas semanas tem o mês de maio? Contem aqui quantas semanas tem e marque corretamente. F. Assinale com um X no número que corresponde ao mês do calendário. Aqui é o mês de maio. Qual é o número que corresponde ao mês de maio? Marque aqui a alternativa correta. 14. No dia 9 de abril, iniciou uma reforma na Ponte Água Salobra, que após uma chuva forte, abriu um enorme buraco formando uma cratera. Essa reforma fez com que a ponte ficasse interditada durante 45 dias. Durante quantas semanas a ponte ficou interditada? Então, 45 dias corresponde a quantas semanas? 2, 5, 4 ou 6 semanas?
Marque a alternativa correta. 15. Quais meses formam o primeiro bimestre do ano, ou seja, os 2 primeiros meses do ano? A, B, C ou D? 16. Quais meses formam o segundo trimestre? Não é o primeiro, é o segundo trimestre do ano. A, B, C ou D? Hora do desafio. Pedro, Jorge, Thomas e Ana moram na mesma rua em casas seguidas. Aqui são as casas deles, numeradas de 1 a 4. Eles têm as seguintes profissões: jardineiro, professor, pediatra e entregador. Leia as dicas com muita atenção e descubra o nome dos 4 vizinhos, pela ordem em que se localizam as suas casas e na linha de baixo as suas respectivas profissões. Então, vocês vão copiar no caderno essa tabelinha aqui com a casa 1, 2, 3 e 4. A primeira linha vocês vão escrever o nome dos moradores e na segunda linha as profissões. 1. Jorge mora na penúltima casa e gosta de passar as tardes de sábado pesquisando na internet vídeos para compartilhar em suas aulas para os seus alunos. Então aqui já deu para descobrir qual é a casa que ele mora e qual é a profissão dele. 2. Thomas mora na casa do lado esquerdo do professor. 3. Ana mora na primeira casa. No fim de semana é o período que mais trabalha, pois leva na residência de seus clientes diversos produtos pedidos. Atenção, hein? Aí já tem bastante dicas. 4. Pedro cuida da saúde dos alunos de Jorge. Aqui também já dá para saber qual é a profissão do Pedro. 5. Ana entregou na casa de Thomas uma encomenda. Ó, uma dica aí da profissão da Ana, viu? 6. Thomas recebeu as suas sementes para a sua horta. Então, com essas dicas, leiam, se não entenderem, leiam novamente, vai respondendo, que aí conforme vocês forem respondendo algumas, as outras já vão aparecendo quase que automaticamente, tá ok? Bom, é isso. Bom estudo a todos. Qualquer dúvida, chamem o seu professor, tirem as dúvidas e não esqueçam de tirar a foto da atividade e enviar para o seu professor. Até a próxima!